Mas eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, como eu já disse, capítulo 5, texto muito conhecido. Eu vou ler 2 textos em livros diferentes para o terror do pastor Rafael. Vou fazer esse sacrilégio hoje. Quero que você abra então em Mateus capítulo 5 e já deixe o dedo marcando aí Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler 2 textos e depois nós vamos juntar os 2 pela unção do Espírito Santo, que criou esses 2 textos, que entregou esses 2 textos, um para Mateus e outro para Paulo. Amém? Todos encontraram? Amém. Os 2 textos? Mateus, para facilitar para o Marcos. Marcos, vai ser Mateus 5, versículos 14. Vou ler só o 14 por enquanto, depois eu volto e leio mais 2. Então, para você, Marcos, Mateus 5, 14 e Filipenses 3, 13. Olha como ficou fácil. Mateus 5, 14 e Filipenses 3, 13. Amém? Diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são, ou vós sois, a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. E aí nós vamos lá para Filipenses 3, 13. Vamos ver quem é mais rápido. O irmão para abrir a Bíblia física ou o irmão Marcos? O Marcos já ganhou? Então, precisamos treinar mais. Então vamos lá, já que o Marcos abriu rapidinho, lê aqui no telão, diz assim, apóstolo Paulo: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. O que é que ele faz? Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. As coisas que ficam para trás eu me esqueço, e avançando para as que estão diante de mim. Mantenha a sua Bíblia aberta nesses 2 textos. Irmãos, então vamos voltar aqui ao primeiro texto que lemos lá em Mateus, capítulo 5. Eu peço ao irmão Marcos que deixe projetado aí os versículos 14 e depois nós vamos até o 16. Vou ler de novo agora, e agora eu vou ler até o 16, para a gente já entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Versículo 14 diz novamente: vocês são a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina ou uma candeia para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, nós temos aqui 2 textos. O primeiro, nós temos uma afirmação muito conhecida, uma afirmação categórica do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o autor da vida, o Verbo vivo, o Rei dos reis, Ele mesmo, aquele que é o Senhor dos senhores, aquele que tem toda a autoridade. Ele mesmo disse, nos céus e na terra. Ele disse sobre mim e sobre você que nós somos a luz do mundo. Irmãos, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, Ele completa nos próximos versículos, dizendo que nós não devemos pegar uma luz que brilha, uma luz que ilumina, uma luz que traz a revelação das coisas como elas são e escondê-la debaixo de um cesto. Não podemos escondê-la debaixo da cama. Jesus diz também que uma cidade edificada, cheia de luzes, ela não pode ficar escondida no alto de uma montanha. E aí Jesus vai complementar dizendo, assim brilhe também, assim como uma cidade sobre um monte, assim como uma lamparina no lugar mais alto da casa, assim como uma lâmpada acesa sobre mim aqui, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Diante dos homens. Aqui nós temos uma ordem de Jesus, que é a nossa luz. Somos luz, amém, irmãos? Amém. Você é a luz do mundo? Glória. Agora eu te pergunto, você tem brilhado diante do mundo? Aleluia. Você tem brilhado diante do mundo? Ou você tem sido aquele crente que é o crente espião, o crente secreto, o crente que é muito bom, que tem muitas
bênçãos. E eu aqui não estou dizendo que você deve ser aparecido, mas preste atenção, você tem brilhado diante dos homens para que eles vejam a luz em você, porque essa é a ordem de Jesus para nós. E ele vai dizer que nós devemos brilhar diante das pessoas. E diante, irmãos, tem dois significados que nós podemos compreender com a palavra diante. O primeiro é o significado mais lógico, diante, na presença dos homens. Brilhe a vossa luz na presença dos homens. Mas também, diante pode significar à frente dos homens. Não é aquele que vai adiante, não é aquele que está diante de você, não é aquele que está logo à sua frente. Então, irmãos, baseado nisso, é que eu quero propor para vocês como é que deve ser a nossa vida de cristãos diante de um mundo que vive nas trevas. Imagine você que nós estamos em uma estrada muito bem pavimentada, que são raras aqui em Minas Gerais, mas existem algumas. Você que viaja muito aí de carro ou de ônibus, você deve perceber que existem estradas que elas são muito bem pavimentadas. Mas imagine você que você está nessa estrada muito bem pavimentada, só que você está à noite. Você está indo por essa estrada e você vai em um carro nessa estrada à noite. E é uma noite sem lua, ao contrário desses 2 últimos dias que a lua estava linda. Eu costumo observar, porque eu sou um romântico. Então eu observo a lua, eu vejo a lua e eu falo para minha esposa viu a lua hoje? Ela está tão linda, só não está mais linda do que você. Eu sou um romântico inveterado. Então eu observo a lua. E a lua estava muito bonita, estava clara a noite esses dias, mas existem noites escuras, existem noites nubladas, onde nós não conseguimos enxergar muito bem. E eu quero que você continue com essa imagem da estrada bem pavimentada, mas uma estrada cheia de curvas, com subidas, descidas, e numa noite escura, sem lua, sem você poder ser romântico com a sua parceira, com a sua esposa, e então você vai deslocando por essa estrada. Essa é a imagem que eu quero que você tenha na sua mente. A estrada nós sabemos o que é, porque a palavra de Deus diz que eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Então você vai pôr na sua mente agora que a estrada que você imaginou é Jesus. Mas você vai com o seu carro e é escuro. E o que você precisa, ainda que a estrada seja bem pavimentada, ainda que a estrada seja segura, o que você vai precisar para deslocar com segurança nessa estrada numa noite escura? O que você vai precisar? Luz que vem do seu carro, dos faróis. Os faróis do seu carro. Agora imagine, você vai por uma estrada muito bem pavimentada, mas imagine que você não tem farol. Escureceu, você está no meio do nada e você vira o botãozinho do farol e o farol está queimado. Você tem segurança para percorrer essa estrada, por mais bem asfaltada e sinalizada que ela seja? Você continuaria a sua viagem? Você se arriscaria a seguir viagem nessa estrada com seus faróis apagados? A imagem que eu quero, irmãos, e que eu espero que fique marcada na cabeça de vocês é que a estrada muito bem pavimentada que nos leva ao nosso destino conhecido, que é o céu e a presença de Deus, é Jesus, ela já está lá. O caminho já está feito. E esse caminho disse de nós que nós somos a luz que deve iluminar esse caminho. Nós somos os crentes que devemos, no nosso carro, ir à frente das pessoas com os nossos faróis acesos, não iluminando as pessoas que devem nos seguir, mas iluminando a estrada para que ela seja vista e conhecida, para que as pessoas, ao olhar de trás de nós, que estamos à frente, elas possam confiar que estamos iluminando aquela estrada bem pavimentada que é Jesus Cristo, que abriu o vivo e novo caminho, que nos dá acesso ao Pai. Nós precisamos percorrer esse caminho, mas precisamos percorrer esse caminho certo, com as nossas luzes acesas. Existe agora uma ordem federal que diz que nas rodovias nós devemos andar de faróis acesos mesmo durante o dia. Pois seja assim a nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Que nós estejamos com os nossos carros, com os nossos faróis acesos, iluminando e mostrando as curvas de Jesus, mostrando as subidas e as descidas de Jesus, mostrando as sinalizações que Jesus deixou, iluminando para aqueles que vão atrás de nós, vendo o caminho
caminho que nós estamos iluminando, para que eles possam nos seguir, encontrarem esse caminho e assim poderem acender também os seus faróis e se tornarem luz do mundo. Agora eu quero que você imagine essa mesma figura de um carro numa estrada escura. Carro na estrada escura, uma estrada muito bonita, muito boa, mas o farol desse carro foi para a oficina, você foi para a oficina muito louca, e o mecânico era estagiário, ele foi instalar o farol do seu carro, ele pegou o farol e instalou na traseira. O mecânico instalou o farol na traseira do seu carro, de forma que você lá vai pelo caminho, e ao invés de iluminar a estrada, que é o nosso objetivo, que é o nosso caminho, que é a nossa verdade, que é o chão onde nós devemos pisar, você anda iluminando as pessoas que você deveria estar diante delas. É isso que o texto pede de nós, que nós olhemos para as pessoas que vão atrás de nós, buscando alguma explicação, alguma esperança, que nós estejamos com os nossos faróis altos, apontando para a vida vergonhosa das pessoas, para os pecados das pessoas. O farol do carro deve estar na frente ou atrás? Na frente. Os nossos faróis devem iluminar a estrada e não os peregrinos. Nós devemos estar atentos àquilo que a estrada nos ensina e não àquilo que as pessoas que andam conosco na estrada estão fazendo. Nosso farol deve iluminar o caminho e não as pessoas. E é por isso que eu pedi que abrissem lá em Filipenses capítulo 13, onde Paulo vai dizer o que nós já lemos aqui, e eu vou ler de novo, e agora eu vou ler do 13 ao 16, Marcos. Filipenses 3, 13 ao 16, mantenham essa imagem na cabeça, da estrada. Essa é a afirmação categórica da palavra de Deus, que nós somos a luz do mundo. Nós já entendemos que nós somos aqueles que trazem a iluminação. Nós somos o padrão, irmãos. Nós devemos ser o padrão. Nós devemos apontar o caminho. Nós devemos andar com segurança pelo caminho, na medida da nossa fé, de acordo com o motorzinho que Deus nos deu. Se Deus te deu um motor 1.0, vai a 80 por hora, vai a 50, vai a 40, vai a 30 por hora se for preciso. Se você recebeu um 4.1, vai mais acelerado, mas vai com segurança, conforme a fé que Deus te deu. Mas você deve ter em mente que você precisa ser um padrão. Você precisa apontar para o caminho, as pessoas precisam olhar para você e você precisa indicar para elas o caminho. E Filipenses 3,13, Paulo vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E se na primeira das afirmações de Jesus nós temos aqui uma afirmação sobre como é a natureza do crente, aqui nesse texto de Paulo nós temos uma afirmação, uma revelação sobre qual deve ser a atitude do crente. Assim como eu disse que o carro precisa ter os seus faróis à frente para iluminar o caminho, nós precisamos, como indivíduos e como igreja, ter a mesma atitude que Paulo disse ter aqui. Muitas vezes nós encontramos pessoas que vivem do passado. Pessoas que vivem sofrendo pelos erros do passado, ou pessoas que vivem sofrendo pelas glórias do passado. Nós falamos aqui, o pastor Rafael falou aqui domingo passado, né, e agora eu já falei, vou falar de novo, o pastor Fabiano falou aqui de novo hoje sobre nós pregarmos para nós mesmos. E o pastor Rafael falou também sobre o salmista se lembrar dos milagres de Deus no passado. Quando nós temos a atitude de lembrar dos grandes feitos de Deus no passado,
Esses feitos precisam ser lembrados não para nos manter com os olhos voltados para trás, saudosos, diminuídos, humilhados, porque no passado Deus abriu o mar vermelho e agora não consegue fazer com que ele apague o farol lá para eu passar, atravessar a rua. No passado Deus fez chover fogo do céu e agora eu não consigo nem acender o fogo do fogão. Irmãos, a gente quando olha para o passado, para os feitos de Deus, esse olhar para trás deve ser para nos fazer voltar com os nossos olhos novamente para o nosso alvo, com a certeza de que aquele que agiu no passado, ele age hoje e vai agir no futuro. As grandes maravilhas do passado, elas devem ser inspiradoras e não envergonhantes. Nós muitas vezes, não vou levar aqui para o aspecto bíblico somente, mas eu conheço muitas pessoas que sofrem porque não conseguem esquecer o passado. Seja por uma vergonha que aconteceu, por um pecado que ela cometeu, por uma atitude de vida que ela teve, e que por mais que ela tenha entregue nos pés do Senhor Jesus e confiado que Ele é poderoso para perdoar e para salvar, essa pessoa lá no fundo ela ainda vive com um ressentimento de si mesma, se sentindo diminuída, se sentindo culpada. Existem pessoas também que, ao contrário, elas vivem olhando para trás de um tempo em que elas eram ativas, que elas viam a igreja cheia, que elas viam o pastor orando e as pessoas sendo curadas. Às vezes as pessoas lembram de um tempo em que o ministério de louvor era grande. Às vezes as pessoas ficam se lembrando de como as coisas eram quando o pastor fulano de tal era o presidente da igreja. Que saudade, aqueles tempos que eram bons. Ah, como eu gostaria que aquilo fosse a realidade hoje. Pessoas que vivem dentro da igreja sem viver o presente, com seus olhos voltados para trás. Quando Paulo, nesse texto, ele nos diz o seguinte: olha, eu não julgo ter alcançado aquilo que eu busco, mas uma coisa eu faço, e é o que me dá esperança de que eu vou alcançar, é que eu esqueço das coisas que já aconteceram lá atrás, sejam elas boas ou más. Boas ou más, as coisas que estão para trás, elas só podem servir de inspiração para eu buscar o alvo, e não para eu ficar olhando para o tempo que passou, não para eu ficar comparando o ministério naquela época com o ministério agora. Era muito melhor, as pessoas oraram mais, as pessoas tinham mais temor de Deus, as pessoas liam mais a Bíblia, as pessoas eram mais fiéis no culto. Irmãos, isso é passado. Eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu olho para a frente, olho para o alvo que é o Senhor Jesus, porque se há uma esperança de que as coisas sejam melhores hoje do que eram no passado, é se eu parar de olhar para trás e começar a olhar para frente, onde o meu farol está iluminando o caminho que eu devo seguir. Porque lá atrás, em alguma curva, o Senhor Jesus disse: você agora está seguindo por mim, nesse caminho muito cômodo, aqui a estrada é muito plana, muito retinha, mas agora vai entrar uma série de curvas em subida. Mas se você quer chegar lá no alto, você precisa parar de andar em linha reta e plana e começar a andar em linha sinuosa e em subida. Lá atrás você vivia uma vida cômoda, onde você orava, as coisas aconteciam. Lá atrás você tinha um ministério de louvor que tinha 3, 4, 5 grupos cantando aqui em cima. Hoje a realidade é que nós temos 1,5 grupo, 2. Não é, pastor? A realidade é essa. Se você ficar olhando para trás, quando aqui às vezes iam 5, 6, 10 pessoas se batizarem nesse batistério, você nunca mais vai olhar para o seu presente e ver isso acontecendo de novo, porque quando você está com seus olhos fixados para trás, numa estrada a 80 km por hora, mesmo que o seu farol esteja aceso, se você estiver olhando para trás, na primeira curva você vai passar direto e vai capotar o seu carro. Nós não temos que ficar olhando para as coisas que aconteceram, saudosos, exaltando, endeusando um passado ideal. Paulo diz: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Amém. Eu me esqueço, sejam elas boas ou más. Eu já passei por um estágio na minha vida onde eu subi ao céu, tive revelações profundas, mas eu me esqueço dessas coisas. Eu já passei por um momento na minha vida em que eu tive não sei quantas quarentenas de açoite -1 na mão dos judeus. Eu já passei por um naufrágio, uma víbora já picou a minha mão.
Eu já fui descido num cesto, no muro de uma cidade, perseguido. Os meus contemporâneos me perseguiram, queriam me prender. Isso é tudo Paulo, né? Eu não, tá, irmão? Vocês estão entendendo, né? Mas ele não olha para isso. Sabe o que Paulo olha quando ele está escrevendo esse texto? Ele está olhando para Roma, para Espanha, para Portugal. Ele sabe que o Evangelho tem que chegar na Espanha, e quando ele escreve aos Romanos, ele diz: eu quero ir ter com vocês, porque eu olho para frente. Não me importa se meu navio naufragou, eu vou pegar um navio de novo. Quantos navios forem precisos para chegar ao meu destino, eu vou pegar. Se eu tiver que passar por outro naufrágio, eu vou passar. Se eu tiver que ser açoitado em outra vez na minha vida, eu vou ser açoitado, porque eu não olho para o que passou no meu passado, eu olho para frente. Meu farol está apontando o caminho e o caminho me chama. As placas dessa estrada nunca dizem retorne. As placas do caminho que Jesus chega sempre indicam para frente. Para frente, a sua vida é para frente. Esquece o que já passou, seja bom, seja mal. Se você pecou, creia que o sangue de Jesus é poderoso para te perdoar de todo o pecado. Se você pecou, Ele te perdoou. Acredite. Porque tem gente que não acredita, ele acha, ele prega, ele fala, ele lê, mas ele não acredita que o pecado dele foi perdoado. É muito triste um crente que prega para os outros, mas guarda no seu oculto, no seu secreto, a culpa por um pecado que cometeu. Se você confessou, a palavra diz: confesse e deixa, e você alcançará misericórdia. Agora olha para frente. Olha para frente e esquece o que já aconteceu nessa igreja 10 anos atrás. Isso não vai voltar. Porque Jesus não cola figurinha repetida. Nós devemos andar em novidade de vida. Nós devemos ser a luz que ilumina o caminho para frente. Nós não temos tempo. O caminho é sempre para frente, irmãos. Preste atenção, a vida é sempre para frente. A vida não volta atrás. Não existe um caminho de retorno, não existe voltar, é sempre para frente. Eu estou aqui há 2 anos e pouquinho só. Eu não fiz parte da glória do passado dessa igreja, mas eu quero fazer parte do que Deus tem para fazer aqui hoje. E eu quero que você tenha em mente que Deus quer fazer coisas nessa igreja hoje, independente do que já passou. As coisas que passaram, como a palavra de Deus diz, um plantou, o outro regou, o outro vai colher, e nós temos que pensar que nós estamos no tempo de regar e colher. Aquilo que foi plantado pelos grandes pastores que já passaram aqui, entregaram a sua vida aqui. Deram a vida aqui, morreram pelo propósito, olhando para frente, irmãos. Se aconteceu alguma coisa nessa igreja no passado, pelas mãos de algum ministro de Deus, foi porque ele olhava para frente e não para trás. E é o que nós precisamos como igreja, como indivíduos e como igreja, a partir de hoje, fazer para que essa igreja cresça. E não quero dizer crescer para ficar grande, quebrar parede, ter 2.000, 5.000, 20.000 pessoas, não. Crescer na graça e no conhecimento, crescer a ponto de entrarem pessoas aqui, sentarem nesse banco e saírem transformadas por essa palavra, porque ela transforma se nós como crentes estivermos brilhando diante das pessoas e não de costas para a realidade de hoje, olhando para o passado, olhando para o pecado, olhando para as glórias. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para frente, porque eu não tenho a menor dúvida que essa obra, como nós cantamos aqui, essa obra é gloriosa, ninguém para. Ninguém para, essa obra está andando para frente diante que Jesus bradou na cruz: está consumado. Ela só vai para frente, ela não vai para trás. A gente não vê Jesus mandando voltar lá no tempo de Abraão, a gente não vê Jesus mandando voltar no tempo de Moisés, a gente vê Jesus dizendo: segue o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É para frente, é para o futuro, é para construir a igreja que vai ser arrebatada por Jesus quando Ele voltar. Somos a luz do
disse a palavra. E o que será do mundo que vive em trevas, se o farol desses crentes estiver apontando para o passado? Se esses crentes estiverem todos atrapalhados, capotando seu carro na estrada toda semana, porque vive preocupado com o passado, vive comparando o passado que foi glorioso com o hoje, o que será desse mundo se os próprios portadores da luz de Deus, que devem iluminar as pessoas e apontar o caminho, estiverem com seus faróis para o lugar errado, apagados, relapsos, preocupados, olhando para o retrovisor? Quebra o retrovisor do seu carro, irmão. Quebra. Se você não tem disciplina para olhar para trás com aquele ímpeto que o pastor falou aqui, de olhar, olha o que Deus fez no passado. Foi grande, mas esse Deus que é grande, Ele não vive congelado, Ele não é um gênio da lâmpada que vive preso, confinado. Ele é um Deus que criou todas as coisas e que faz novas todas as coisas. A nossa igreja vai ser nova, vai ser transformada, vai ser renovada, vai ser fortalecida a partir da luz que brilha em cada um de vocês, com o farol aceso, apontando o caminho, a verdade e a vida, para que as pessoas possam olhar para você. Mas quando você estiver numa estrada, e eu fecho aqui, para a gente participar do corpo do sangue de Jesus, eu vou fechar aqui. A próxima vez que você estiver viajando por uma estrada à noite, uma estrada sinuosa, uma estrada cheia de curvas, cheia de sinalização, eu quero que você se lembre disso. O que vai acontecer se você apagar o seu farol? Quando você pegar uma estrada novamente, e eu vou profetizar aqui, eu não sou disso não, mas você vai viajar ao Brasil, você vai conhecer lugares bonitos. Aí você gosta, né, irmão? Aí gosta, vai viajar para o Caribe, vai viajar para não sei onde, você gosta, eu sei que você gosta. Eu também gostaria. Mas não importa para onde você vai viajar, volta aqui. Olha a imagem, quando você estiver numa estrada à noite. Quando você estiver numa estrada à noite e você estiver seguindo um outro carro com um farol bom, porque tem muito carro na estrada aí que não ilumina nada. Um carro novo, com aquele farol de LED, brilhante, luz branca, que ilumina, até a nuvem no céu fica iluminada. Faz a experiência, olha para esse carro, vê se você vai conseguir reparar naquele carro. Você vai ficar olhando não para o carro, mas para aquilo que o carro está iluminando na frente dele. Quem viaja à noite sabe. Quando você lá vai na estrada e tem um carro na sua frente iluminando o caminho, você não fica olhando o carro, você vê tudo aquilo que o carro está iluminando. Assim é a sua vida. Tem pessoas que estão tropeçando com a lâmpada meio apagada. Elas estão precisando de um carro que vai na frente delas nesse caminho, com um farol aceso, com LED branco, aquele não sei, que se você olhar de frente cega, porque você não tem, que se tem um crente na sua frente, pode tacar o farol alto na cara dele, porque ele não tem que estar olhando para trás, ele tem que estar olhando para frente. Pode iluminar, ilumina o caminho para ver se ele se lembra. Então, na próxima vez que você estiver nesse caminho, você vai se pensar assim comigo: esse sou eu. Na estrada da vida, no caminho de Jesus. Eu sou esse cara. Eu ilumino o caminho. Quando as pessoas vêm perto de mim, eu não falo da minha vida. Eu não falo de quem eu sou, eu falo de quem Jesus é. Quando as pessoas olham para mim, elas não veem a minha vontade. Ela não vê as minhas preferências. Elas veem as vontades e a preferência daquele que eu estou iluminando com a minha luz, que é o caminho, a verdade e a vida. Você pode se colocar de pé no seu lugar, eu quero orar por você, para que você seja esse carro, trocando em miúdos, né? Claro que você não vai se tornar um carro, mas que você seja esse crente luz do mundo que está com o farol ajustadinho. Não anda com farol baixo iluminando muito perto, não anda com farol alto iluminando o céu, ilumina o caminho. Você tem que iluminar o caminho. Você tem que se esquecer das coisas que ficaram para trás. Não é lá que você vai viver. Não é aquilo que você vai apresentar diante de Deus. Você vai apresentar diante de Deus aquilo que você está vivendo hoje. O que passou, passou. E você vai viver uma nova vida.
Glória a Deus. Uma nova vida que ilumina o caminho que Jesus propõe. Aleluia. Se Jesus diz vira para a direita, o seu farol vai mostrar que Jesus está virando para a direita. Amém, Jesus. Se houver uma placa nesse caminho dizendo vá mais devagar, o seu farol tem que bater lá e iluminar essa placa. Não é você dentro do carro que importa. É quem você está indicando. Glória a Deus. Feche os olhos. Oh, glória a Deus.